Graça e paz, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Terra! Estamos dando início aí ao nosso grupo familiar de hoje. E eu creio que vai ser uma bênção, como sempre tem sido, com a participação de vocês. Amém? E antes de mais nada aí, antes de passar aqui para o Edson, para o Nil, vamos orar. Eu quero que você ore juntamente comigo aí, você aí no seu lar. Vamos orar agradecendo a Deus. Amém? Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, a Deus, por este momento, Pai. Pela oportunidade, ó Deus, de podermos compartilhar da Tua palavra, Senhor. Que seja um momento de edificação, de bênção, de crescimento, de aprendizado, ó Pai. Sim, Senhor. Abençoa, Deus, as nossas vidas, a vida de cada um dos nossos irmãos que estará conosco nesta noite, Pai. Nessa live aqui do grupo familiar, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Abençoa a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que todo plano do inimigo não prevaleça, Pai, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo, nos dê a direção, Espírito Santo. Usa as nossas vidas como um canal de bênção. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amados, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos continuar falando sobre resiliência, o poder da resiliência, né? Que é algo importante nas nossas vidas. Então vai preparando o seu caderninho, sua caneta aí, ajuntando as pessoas aí à sua volta, compartilhando, abrindo uma sala de vídeo, para a gente começar tinindo esse grupo de hoje em nome de Jesus, beleza? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um privilégio estarmos aqui, mais uma terça-feira, né? Eu sei que são coisas, parecem piegas, coisas fora de moda, mas, é muito bom saber que vocês estão aí. E vamos juntos, interajam aí e vamos fazer desses poucos momentos maravilhosos de bênção. Então contamos com todos vocês aí. Amém, meus irmãos? Olha, quero mandar um abraço aqui pro Jameson, família Reis. Família Reis é top. É top vocês, saudade imensa, Manaí, né? Deus abençoe, Manaí, tá? O Dori aqui tá com a gente, Teca, beijo. Beijo, Tequinha, nós amamos. Zazá, minha linda, Zazá, meu Deus, patrimônio da igreja do Veloso, meu Deus, nós amamos você, Zazá. Éder, companheiro, meu amigo. Kátia Estevão também está conosco. Beijão, um abraço. Kátia. Deus abençoe aí a vida de vocês, amém? Já entrou na live aqui também a Cida. A Cida também é patrimônio, né? A Cida, a irmã da Vaneide, lá, tudo. Chegou lá na igreja em 1970. Cida, também. Deus abençoe sua vida, Cida. Seja bem-vinda. Meus irmãos, depois a gente vai saudando aí os outros irmãos que vão entrando, amém? Meus irmãos, o nosso papo de hoje continuar um pouco mais sobre o que nós começamos a falar semana passada sobre resiliência. É um assunto muito importante para nós, até porque, meus irmãos, isso faz parte da caminhada cristã, ser uma pessoa resiliente. Talvez você aí, né, mas nossa, nunca ouvi falar essa palavra, né? Mas resiliência está na Bíblia, né? Será que tem alguma, né? Não, resiliência não está na Bíblia. A palavra escrita, resiliência. A própria resiliência. Sim, não está. Está na Bíblia o que ela é, né? Assim, no sentido figurado, né? Na aplicação do nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é algo que nós temos que aprender e hoje nós vamos compartilhar um pouco mais com vocês, tá? E eu peço aí que vocês estejam aí junto com a gente aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E para começar, né, nós tínhamos falado que resiliência é a capacidade que você tem de passar por uma situação, uma dificuldade, um problema, uma aflição, né, e sair ileso, vamos dizer. Nós até nos lembramos que falamos sobre a palmeira, que no meio de vendavais, vento forte, ela se curva, mas ela não quebra, ela volta ao seu estado natural e continua firme e forte com suas folhas e seus frutos. E o crente ele tem que ser assim, como uma palmeira, o crente palmeira, não é o time palmeira não, pelo amor de Deus, é palmeira planta. Então você tem que ser como uma palmeira, ainda que venham as dificuldades, as aflições,
a opressão, aquilo que vem para te perseguir, você vai passar por ela inabalável, com a sua fé firme e forte, crendo que Deus está contigo e que Ele vai te livrar. E nos dias que nós temos vivido, nós sabemos que não é fácil, né? É muito simples dizer eu sou resiliente, mas diante da dificuldade, diante do problema, ou da dor, ou da perda, do luto, da morte, do desemprego, né? do problema familiar, do problema profissional, o que a gente tem passado ultimamente no nosso país e aí no mundo, é difícil você falar, não, eu sou resiliente, eu estou resistindo, né? Porque a gente sabe que não é assim. Como humanos, muitas vezes nós vamos sim tropeçar e cair, mas o importante da resiliência é você aprender que caiu, você se levanta, se limpa e continua, não fica prostrado, né? E um exemplo claro e vivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Isaías 53 diz que porque foi subindo como renovo perante ele, versículo 2, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus sofreu, foi humilhado, foi açoitado, cuspiram na sua cara, falaram mal dele, criticaram todas as vezes que ele ia diante do templo ou diante das pessoas falar. Ele foi considerado como filho do diabo, quando usou do poder do Espírito Santo para expulsar demônios. Então realmente ele sabe o que é ser resiliente, porque no final ele resistiu, ele não se cansou, ele continuou até o fim e ele viu a sua vitória. Não há uma prova maior de resiliência do que Jesus Cristo. Depois dele, creio que o apóstolo Paulo, que nos indica na palavra de Deus o que é ser resiliente, o que é suportar, o que é aguentar e permanecer inabalável até o fim. Glória a Deus. Gente, ó, e como o Edson falou aqui, não é fácil, né? Você falado é bem simples, falar que somos resilientes, né? E tudo isso na prática é muito difícil, mas é um trabalho, é um processo. Precisa ser que precisamos avançar, né? À medida, então, resiliência na verdade é tudo isso que nós dissemos, e eu acredito é você se adequar à sua realidade hoje, né? Ontem foi uma coisa e hoje você é uma outra coisa. Você entender as ferramentas que você tem hoje, quais são as armas que está disponível para você hoje. Então, na verdade, não é para você morrer, né? As situações não são para lhe matar, as situações não são para fazer você ir para o inferno, são para tornar você uma pessoa mais forte. Então, na verdade, o reino de Deus só se vence uma guerra com soldados. Pessoas que estão lutando pelo próximo, né? Porque o soldado luta pelo próximo, por um ideal. Então nós precisamos o quê? De resiliência para quê? Entendermos quais são as nossas armas que nós temos hoje. Qual é a minha realidade hoje? Né? Olha aqui, Moisés foi criado num palácio, como um príncipe, né? Teve a parte de toda a cultura, depois teve aquele erro,
saiu, peregrinou no deserto, depois voltou, trouxe o povo, a libertação do povo, né? Deus trouxe a libertação do povo através de Moisés, e Moisés foi junto com o povo para o deserto. Imagina isso, um príncipe. Então ele teve que aprender também a ser ali, a comer do que tinha. Então tudo isso tem que fazer em nós pessoas melhores. Amém. Pessoas com uma compreensão melhor, pessoas que detêm de um amor melhor, de um conselho melhor. Então temos que ser resiliente. E uma outra palavra que nós iremos introduzir, ressignificar. Ressignificar, que é o que nós precisamos também juntos com isso. É trazer um novo olhar sobre alguns acontecimentos. Bom, forte. Porque após algumas coisas que aconteceram conosco, naquele momento nós achamos ruim. Não, por que Deus fez isso? Sim. E hoje, nós olhando hoje com o olhar, nós estamos ressignificando, estamos trazendo atribuindo um novo olhar e um novo significado àquilo que aconteceu. Então, uma palavra que nós iremos introduzir, ressignificação. Ressignificar. Ótimo. Que é um olhar, que esse é o método utilizado pela linguística para trazer um novo olhar sobre acontecimentos. Uau, bom, boa essa. Meu Deus. Gente, olha, quando nós falamos de resiliência, e eu estava dando uma pesquisada, né? A gente falou bastante semana passada, e olha, resiliência é um termo usado na engenharia de materiais, mas que de maneira recorrente aparece em textos motivacionais, né? O William Castler, ele escreveu um livro e ele colocou uma definição muito interessante. Resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. E depois ele recupera a energia, ele volta para o estado original. Então, meus irmãos, olha, isso na nossa vida, a vida vai nos impor dor, a vida vai nos impor momentos difíceis, de aperto, Edson. Verdade. Nós sempre nos julgamos aptos a receber bênção. Para receber bênção, nós sempre estamos prontos. Mas nós nunca estamos prontos para passar pela escassez, pela crítica, pela dor, pela perda, pela traição, pela mágoa. A gente não está preparado para enfrentar rancor, a gente não sabe lidar com a falta de perdão, a gente não sabe lidar. Então a gente fica perdido em meio a essas situações, Edson e os irmãos aí, que faz parte da nossa vida, faz parte. A Bíblia diz, eu inclusive falei domingo na pregação, né, em João 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis só coisa boa, só alegria. Uau. Jesus disse assim: no mundo vocês só vão ter vitória. Só paz. Não, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, meus irmãos. Então assim, tudo isso que nós estamos passando, você está passando, é Deus nos preparando. Amém. Nos preparando. E aí, essa resiliência, que é essa capacidade de sofrer um impacto sobre uma situação, mas entender o momento, as armas que se tem, esse olhar que se pode ter, e depois você não perder os princípios, não perder os valores. Amém. Né? Você não perder as características de um cristão. Amém. Como muitos se perdem, meus irmãos. A gente está firme em Deus enquanto está dando tudo certo. Na hora que acontece alguma coisa, a gente quer largar, a gente quer deixar, a gente quer abandonar, a gente vira as costas, a gente se perde no meio da mágoa, a gente se perde no meio da ira, a gente se perde no meio da falta de paciência, a gente se perde a gente se cansa, a gente desanima, a gente quer largar, a gente quer abandonar, a gente quer fazer tudo o contrário que a Bíblia nos mostra a fazer. Amém? Então olha, o texto que eu usei lá de 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo lá: por isso que nós nunca vamos ficar desanimados, né? Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Amém.
né? E essa pequena e passageira aflição, eu achei muito interessante essa definição. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. E ó, presta atenção, o apóstolo Paulo ainda foi muito corajoso, porque se ele falasse uma coisa dessa perante alguns crentes ultimamente, ele seria apanhado. Né? Ele fala que é pequena. Como dizer que o que algumas pessoas passam, o que eu passo é pequeno, Paulo? Você tá doido da cabeça, rapaz? Também. O que eu tô passando é pequeno para tu. Para mim não é pequeno. Mas o interessante disso não é a condição que você passa, o que você passa. É como você passa essa condição. Porque a pessoa que é resiliente, não importa o temporal, não importa a tempestade, não importa a chuva de granizo que vai cair, ela vai continuar firme, forte. Ainda, o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso corpo, o nosso exterior venha se corromper, venha se ferir, venha se machucar, o homem interior se renova a cada dia. Ele se fortalece a cada dia. E resiliência espiritual, você tem armas para você se fortalecer e diante de situação assim, você não negar Cristo, você não negar a palavra de Deus, você não negar o chamado que o Senhor te chamou. Muitas pessoas dizem ser resiliente, mas no momento da dificuldade, largam tudo, se cansam, que nem o pastor falou aqui. Não dá mais para mim, eu não aguento mais esse casamento. Não dá mais para mim, eu estou sendo muito humilhado no meu serviço. Não dá mais para mim, eu achei que eu ia ter isso na igreja. Não estão, eu estou aqui no banco e não saio do lugar, eu vou sair desse lugar. Ser resiliente também é suportar, ficar no banco, ouvir, chamar atenção e exortação, e aquilo você trazer para você como uma vitamina de fé, que vai te fazer se fortalecer, para no momento da prova certa, você continuar de pé e falar, agora eu estou pronto para vencer. Meu Deus. Agora eu estou pronto para vencer. Olha só, Tiago, capítulo 1, o que ele diz no versículo, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, não é meio termo, não é meio lá nem meio cá, é completa. Ela vai gerar em você para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, uma das boas armas da resiliência é a perseverança. Caiu, levanta, persevera, continua, não para. Veio a situação que vai abalar você, a sua família, vai abalar a sua estrutura, continua, deixa o Espírito Santo reconstruir e não para, prossiga. Muitas vezes o problema é de nós. Eu já agi dessa forma, eu já perdi muito em não ser resiliente. Eu era covarde, muitas vezes nós somos covardes, porque achamos que estamos prontos para enfrentar uma situação, achamos que estamos prontos numa estrutura sólida para combater uma guerra, para ir lá e dar de cara com Satanás, mas na verdade não estamos. Ele vem, passa uma rasteira, te derruba e cai um monte de coisa que foi levantando atrás de você. Ou seja, de resiliência você não tem nada. E eu quero deixar uma pergunta antes de eu passar para o Nil aqui para você. Em que área da sua vida você com certeza é resiliente? O Nil, o pastor, eu, você em casa. Mas que área da sua vida você acha que não consegue ser resiliente? Eu consigo ser resiliente desse lado, mas essa área não adianta. Isso mexe comigo, isso me abala, isso me deixa para baixo e é difícil. Fala para mim aí, manda aí nos comentários qual é a área da sua vida. Não tem vergonha de falar não. Ninguém vai aqui vai julgar. Qual é a área da sua vida que você até então não consegue ser resiliente? Manda aí pra gente saber, em nome de Jesus. Então, galera, é isso aí. Interajam, estejam nos ajudando. Então, na verdade, é a capacidade de você de superar as pressões, né, os impactos, as situações adversas.
e você reagir de uma maneira positiva. Então, quer dizer, você vai estar recebendo pancada. É da vida, porque a vida é dura, a vida não é fácil. A Bíblia diz que o céu é conquistado à força, né? Qual é o teu céu? O céu dos teus sonhos, dos teus projetos, vai exigir muita luta. Então, na verdade, a capacidade nossa de superar pressões sem explodir. E por isso, meus irmãos, por isso que ele deixou os frutos do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, porque ela, olha aqui, lá em Zacarias fala que Zorobabel estava com os planos para edificar o templo e tal. Então na cabeça dele ele falou, pô, eu tenho aqui centenas de soldados, é com eles que eu vou edificar o templo. E Deus fala assim, ó, não vai ser mediante, Deus fala assim, né, eu falei até domingo lá na live, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Amém. O que eu vejo aqui, um ato de resiliência. Ia pegar as ferramentas, opa, não são essas, são outras. Eu preciso trabalhar com o que eu tenho, com o que Deus mandou eu fazer. Por que nós muitas vezes nos frustramos, ficamos inquietos, ficamos muitas vezes porque nós queremos usar as ferramentas que estão ao nosso dispor, mas muitas vezes essas ferramentas também não são as que Deus está mandando você usar. Então, irmãos, meus irmãos, precisamos de ter muito contato com a pessoa do Espírito Santo, buscar em Deus muito discernimento, para que nós saibamos o que fazer e para onde ir. Amém. Nesse caso aqui, a edificação do templo era para ser feita através do poder de Deus, não através de pessoas. Olha aqui, meus irmãos, busque em Deus. Senhor, o que é para me fazer, como fazer? E muitas vezes que Deus fala assim, ó, o que você tem não serve. Busca uma outra coisa. E quando você está aprendendo e você está se moldando, você está ali buscando, você está se tornando uma pessoa resiliente, ainda que seja de uma maneira pouca, né? Ainda que seja poucos passos, mas acredite, só caminha uma milha quem deu o primeiro passo. Amém. Meu Deus, é verdade. Gente, ó, deixa eu ler aqui. A Teca diz aqui, ó. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Atos 18 e 19, né? Vou colocar alguns exemplos de resiliência, tá bom? Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, Jeremias 1:8, né? Filho do homem, eis que um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ezequiel 24. É forte. A Cida diz aqui, ó, né? A Cida, Deus abençoe grandemente vocês. Muito bom poder aprender mais um pouco da palavra de Deus. Verdade. Amém, Cida. Obrigado aí pelo carinho, né? A Teca novamente aqui, ó. Verdade, a forma que você vai sair do problema que está passando, isso sim vai provar o tamanho do Deus que você tem. O Jameson diz aqui, ó, ser resiliente também, entender o processo. A Cátia Estevão aqui, ó, o resiliente suporta a provação e vence em Cristo Jesus. Amém. Não tenha dúvida disso. Ó, só voltando um pouquinho nesse versículo, nesse texto que a Teca postou aqui, de Ezequiel 24:36, que ele fala, né? Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Nesse momento aqui Deus está falando para Ezequiel que a esposa dele ia morrer. E como é costume do povo de Israel, ele teria um período de luto. Só que nesse momento aqui, por causa da situação que o povo de Israel estava vivendo, ele falou, não, você não vai ter tempo para isso não. Não vai chorar, você não vai se lamentar, você não vai deixar que os seus olhos se enchem de lágrimas. Eu preciso que você continue firme e forte de pé, porque você tem que continuar falando para esse povo. Então eu vou usar essa sua situação, Ezequiel, essa sua perda, esse luto que você está passando, essa sua dificuldade, essa sua aflição, para mostrar para o meu povo quem sou eu. E você vai ter que continuar sendo firme. Então segura o choro, segura as lágrimas, a dor no teu peito e o luto, e vai e continua. Não chore, não pare e não lamente. Ezequiel não teve tempo para lamentar pela esposa que morreu.
Ele não teve tempo. Isso foi uma resiliência divina sobre a vida dele. E ele permaneceu firme e forte. Ele continuou, ele não parou a serviço do reino. Ele continuou sendo profeta do Senhor, mesmo diante de uma perda. E nós, muitas vezes, como diante de uma situação dessa nós vamos passar? Então, gente, olha, é só passando. Só sabe quem já passou. A vida cristã sem experiências não seria nada, né? Seria só uma teoria. Verdade. Então, assim, se a gente for ver, nossa, as situações da Edson e os irmãos, por que Deus não livrou, né, Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha, né, meu? Verdade. Por que Deus não poderia intervir antes, né? Deus poderia intervir antes, mas deixou ir até o final, né? Deixou ser jogado, né? Verdade. Deixou ser jogado. Deus permitiu que Daniel inocente, não fez nada. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na copa dos leões, meus irmãos. Aí a gente fica, mas por que Deus não interviu antes? Às vezes a gente quer ensinar o processo para Deus, né? Ah, Deus, não. O Senhor poderia ter agido antes, né? O Senhor poderia não permitir que eu ficasse doente, mas quer me curar enfermo, né? O Senhor não poderia fazer com que eu não sofresse uma perda? Poderia agir antes, em vez de depois o Senhor ter que me prover. Então por que permitiu que eu perdesse? Não é? Deus, por que o Senhor permitiu eu perder um ente querido? Né? Então assim, a gente fica com esses achando que Deus, mas não é isso, meus irmãos. Porque o processo de aprendizado é muito maior. Verdade. Só sabe falar da dor quem já sentiu a dor. Então como é que a gente vai falar com uma pessoa suportar a dor? Se a gente não tem experiência nenhuma com relação à dor, com relação à perda, com relação à crise. Então, essas resiliências aí desses irmãos, como teve Daniel, como teve Davi, como teve Abraão, como teve José, como teve Moisés, Sim. como teve Paulo, como teve Pedro, meus irmãos, tudo isso produziu neles o quê? Um cristão convicto. Tanto é que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que uns preferiram a morte. Verdade. Olha que Isso é forte. isso é forte. Uns foram cerrados no meio. Verdade. Uns tiraram força da fraqueza. Olha que Isso é forte. isso é forte, meus irmãos. Então assim, como um rio aqui, o Edson já falou, né? Tudo isso precisa produzir em nós uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, né? Meus irmãos, é a capacidade de não suportar a pressão. Você vai, isso vai ser constantemente. Uma coisa que as pessoas precisam ver em nós, homens e mulheres de Deus, né? As pessoas precisam ver em nós o exemplo a ser seguido. Exatamente. As pessoas que nos servem precisam ver em nós uma pessoa que tem muita gente que não consegue superar a perda a perda financeira ou a perda de um ente, não consegue se refazer. Não consegue depois de um tombo, de uma adversidade. E isso nunca foi o propósito da aprovação. Isso nunca foi o propósito do problema. Não. Ele vem, bate em nós, você sacode, você sente o golpe, só que daí você se refaz e firme. Eu aposto que você saiu de tantas situações mais forte. Você saiu de tantos problemas e hoje você se vê uma pessoa melhor, mais compreensível, uma pessoa mais humilde, né? Talvez uma pessoa com um conselho melhor. E são para isso, é para isso, né? Olha aqui, por que o conselho do pai e da mãe, que hoje muitas vezes não vale nada para muita gente, mas porque tem experiência. Filho, eu já passei por isso, eu sei como que é, né? Olha que não vai por isso, não vai por aquilo. Então,
é o poder de superar as pressões, as adversidades, né? E a gente, olha aqui, e eu sei, meus irmãos, olha, eu tenho certeza que você trouxe como nós falamos aqui, sobre ressignificar. Você deve ter tido aqui tantas situações que lá no passado você não entendeu nada. Talvez perdas, eu não sei, o mundo talvez caiu em cima de você. E hoje você quando olha fala assim, ó, hoje você tem um olhar diferente. Ó, se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria ido para cá. Só olha aqui, então na verdade aquilo foi bênção. Aquilo foi uma dor, mas é uma dor que veio para trazer um rumo diferente para a minha vida. Eu tenho certeza que se for perguntar para você, talvez a palavra seja um pouco desconhecida, ressignificar, mas eu tenho certeza que na prática você sabe muito bem sobre situações que lá no passado, para você foi o fim do mundo, talvez você esbravejou, e hoje você se perguntar para você da mesma situação, você fala assim, rapaz, sabia que aquilo para mim foi mudança de rumo, foi mudança de curso, aquilo para mim foi bênção, aquilo então, tem coisas que a gente não entende num momento, mas Deus tem a leitura correta a médio e a longo prazo. Meu Deus, que coisa, meus irmãos. Olha, meus irmãos, e antes de eu passar aqui pro Edson, meus irmãos, olha, é engraçado, às vezes a gente se pergunta para Deus, meu Deus, mas por que tudo isso, Pai? Uma das coisas, meus irmãos, a gente não entende o porquê a tribulação, o porquê a aflição, mas agora aqui, diante desse aprendizado, a gente vai entendendo o porquê Deus permite. Uma coisa é certa, meus irmãos, problema, tribulação, aflição, eles têm certas finalidades, e é por isso que Deus permite eles no processo de amadurecimento do cristão. Veja bem, é no problema. O problema ele tem certas finalidades. Uma delas, entre outras aqui, quando você está no problema, o problema te força a orar mais. Verdade. É no problema que você clama mais. O problema ele revela o termômetro da tua fé. Como é que está a tua fé, tua confiança em Deus? Sim. O problema revela teu caráter. Meu Deus. O problema revela a dependência que você tem em Deus, porque muitas vezes é no problema que você vê que você não é nada e Deus é tudo. Glória a Deus. É no problema muitas vezes que Deus ensina para você que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho, você depende de pessoas. É o problema, ele te faz ser humilde, quebra a soberba. Olha o que Deus vai utilizando no problema na nossa vida, Edson. Verdade. Quebra a soberba, te esforça a orar. O problema, às vezes, ele te empurra a orar. Muitas vezes você fala assim, se não fosse esse problema, talvez eu não oraria do jeito que eu oro. Então o problema te força a orar, o problema te força a buscar mais a Deus. O problema, muitas vezes, ele põe você com o chinelo da humildade. Quebra essa soberba sua. Quebra. O problema põe você no seu lugar. Quebra aí mesmo. O problema muitas vezes ele leva você a pedir ajuda. Orgulhoso, nunca pede ajuda para ninguém. O problema fala, ai meu Deus, sozinho não. É o problema. Ê, crente na mão. Então assim, meus irmãos, e aí a gente vai vendo por que Deus permite a aflição. É muitas vezes na aflição que Deus vai levar você para alguns lugares. Sabe para quê? Você acha que o seu problema é o fim do mundo, aí Deus leva você com o seu problema em outros lugares, você fala, nossa, eu estava reclamando do meu. E eu estava achando que a minha cruz é a mais pesada de todas, e muitas vezes Deus está falando assim, agora você está vendo, né? Você está vendo como que é, né? E muitas vezes é no problema, Edson, que a gente olha e analisa que chegamos no problema por decisões erradas, por não ouvir conselhos. Muitas. Por não se submeter a autoridades, por não ouvir a voz de Deus, Verdade. por ignorar as instruções do Espírito Santo, Verdade. por estarmos despreparados. Fala, meu Pai do céu. Então assim, meus irmãos, muito interessante realmente isso, né? E às vezes o problema ele vem para te fortalecer. Para fazer a sua pele se tornar couro de boi, mais duro. Bem mais duro, bem mais forte, né? oh Deus. E quando a resistência está
tão baixinha que nem palavra você consegue ouvir. Nem uma exortação. Sabe um exemplo claro disso, meus irmãos? Pastor Nil, está lá em João no capítulo 8. Depois da multiplicação dos pães, você pega lá e lê lá depois, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de João. Depois da multiplicação dos pães, a multidão correu para encontrar Jesus de novo. Após ele ter pego o barco, atravessado o mar, indo parar num outro lugar, eles foram: Senhor, estamos procurando a Ti. Jesus já vai dar uma latada na cabeça deles: vocês procuraram a mim não porque eu fiz o milagre, porque vocês estavam com fome, vocês queriam pão. E aí ele começa a falar que ele é o pão da vida, que desceu do céu, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque quem não comer da carne e do sangue e beber do seu sangue não terá vida eterna. E aí os judeus se escandalizaram com isso, os discípulos se escandalizaram com isso. E aí lá no versículo 60, eles dizem assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E Jesus, sabendo disso, por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Te chamar a atenção? Te exortar? Te corrigir? Falar que o que realmente você está colocando no teu coração, na tua mente, sabendo que o que você está fazendo é errado, isso escandaliza você? Te deixa no mimimi? E aí ele continua no seu sermão para eles. E aí lá no versículo 66, no capítulo 6, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Então perguntou Jesus aos 12, virou para Pedro, para João, virou para Tiago, para Judas, virou para Natanael, para todos eles ali, e falou assim: vocês também querem ir com eles? Vai lá. Vocês também querem ir com eles? Eles não foram resilientes para suportar uma única palavra. Vocês querem ir com ele? Aí levantou o cara resiliente da história. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Meu Deus! E aí, meu irmão? E aí? Você suporta uma exortação, uma correção do seu pastor, do seu líder? Ou será que você se sente mal, mimimi, e sai pisando o pé, sem olhar para trás? Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa que não adiantava qual seja o líder ou autoridade que viesse falar comigo, eu retrucava e saía resmungando e não queria mais fazer nada não. Me trancava no meu quartinho escuro e me sentia o talzinho. E me encolhia totalmente, me afundava dentro de mim, chegando a ponto de entrar em depressão, a ponto de não querer mais viver, porque ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer, tadinho de eu. E aí? A falta de resiliência causa isso na gente. A falta de resiliência causa isso, ao ponto de você não conseguir aguentar um único chamado, um único sermão. Imagina Deus chamando a atenção de Josué: chega de chorar por Moisés, ele já morreu, já foi. Levanta você desse chão aí, ser forte e corajoso e atravessa esse povo aí. Eles têm que atravessar o Jordão para chegar à terra que eu dei para vocês. Vai lá, levanta. E Timóteo, quando Paulo chama a atenção dele, fala: exorta todo mundo em amor, desde o mais moço até o mais velho, mas não deixe que ninguém tire de você aquilo que você aprendeu. Continue firme e forte. E aí? E nós? Isso também faz parte de ser resiliente e de não ser resiliente diante de qualquer situação. Um cara que não foi resiliente ao ouvir uma palavra que não foi nem uma exortação, foi um comunicado, algo dizendo: faz isso que vai dar certo. Foi o jovem rico. Quando ele chegou no mestre e falou: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus virou para ele e falou: você conhece os mandamentos? Sim. Você sabe, honra pai e mãe, não matarás. Tudo isso eu guardo desde quando eu era criança. Que bom. Agora te falta só uma coisinha. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Depois disso, vem e segue-me. Ele saiu lá triste e não quis mais ouvir aquela mensagem. Cadê a resiliência nessa hora de você abandonar tudo que você tem e não negar a cruz e continuar seguindo Jesus? Isso também é ser resiliente ou não resiliente.
E aí? Em que área da sua vida você não consegue ser resiliente, que precisa ser mudado e que precisa ser sarado? A gente pode orar por isso hoje aqui na hora que terminar. Tem alguma área, Senhor, nessa área eu ainda não consigo, eu preciso ter sabedoria para ser resiliente nessa área. Desde a semana passada que a gente começou assim, eu saio todo dia de manhã para fazer minha caminhada, eu oro ao Senhor, me faz ser resiliente. Porque tem áreas da minha vida que eu preciso ser resiliente, eu não sou. Eu preciso ser resiliente. Isso não é vergonha, isso é coragem. De você falar para quem quer que seja que você precisa de Deus, que você precisa do Espírito Santo para Ele te tornar a ser resiliente. E você? Fala aí pra gente. Maravilha. E aí? Fala aí. Meus irmãos, buscar esse lugar onde nós sejamos um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor, onde nós possamos lá no final poder dizer, eu passei por tudo aquilo, eu aprendi. Como o Edson falou sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, se ele foi tentado em todas as coisas, você pode imaginar todas as coisas. Tudo aquilo que lhe passar a mente, Jesus passou, né? E uma das coisas, ele não se deixou, ele tinha algo dentro dele que não se corrompeu, né? Ó, nós vemos aí uma sucessão de escândalos envolvendo evangélicos que outrora tiveram até um começo bonito, uma história bonita, mas na vida não é como começa, é como termina. Amém. Né? Você pode até começar bem, mas se terminar mal, meu irmão, não valeu de nada. Então, né, na verdade é como você vai terminar. Você pode ter uma vida marcada por erros, mas se você terminou bem, aleluia, você está sendo aprovado. Então, mas por quê? Por quê, meus irmãos? Porque na hora que chega poder, dinheiro, né? Chegou fama, chega tudo, e muitas vezes não precisa de muito não, viu? Formar e para a pessoa, então a pessoa se deixa corromper por pouca coisa. Às vezes, lá como foi lá Esaú, né? Foi um prato, né? Foi um prato de lentilha. Um prato de lentilha. Então, na verdade, cuidado, que nós sejamos ser humanos melhores, que nós tenhamos o compromisso de todos os dias. Não sei se você guarda um período do seu dia para você fazer um pequeno devocional. Você não precisa ficar horas, né? Se você tem tempo, fique. Mas se você não gosta desse tempo, tire alguns minutos para que você peça, Senhor, tira de mim, irmãos, não tem essa, tira de mim o olho da inveja, o olho da cobiça, tira de mim o coração que não perdoa, tira de mim, e você vai perceber que tudo aquilo vai ficando mais leve, você vai ficando um ser humano melhor. Verdade. Como o Edson falou, vá caminhando, vá lavando a louça, vá fazendo o seu serviço e vá falando com o seu pai, Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Amém. Né? Porque para que a tua palavra tenha peso, você precisará ser exemplo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso tempo aqui já está praticamente encerrando aqui, tá bom? Aqui já para a gente encerrar aqui, dar as saudações finais, não tem outro caminho para o cristão em termos de resiliência. Até que o Éder deu aqui 2 exemplos. Um exemplo incrível. Se não ora, se não lê a Bíblia, se não tem relacionamento com Deus, se não tem relacionamento com o Espírito Santo, você não vai achar resiliência em lugar nenhum. Então assim, cadê? Querem ler aí pra gente encerrar? O Éder e a Teca colocou 2 testemunhos aqui de como eles aprenderam a ser resilientes. Olha que tremendo do Éder. Quando eu era menor, eu dirigia carro sem ser habilitado. Eu achava que saber dirigir já era o suficiente. Um certo dia, uma pessoa bateu em meu carro, eu não estava errado, mas pelo fato de não ter habilitação, eu não poderia fazer a ocorrência. Resumindo, tive que assumir o prejuízo dos 2, e aquele pequeno acidente veio para me corrigir. Tive como lição e entendi que foi permissão do Senhor para que eu compreendesse a importância de andar correto. Olha aí, hein? Verdade. Olha a Teca.
Perdi um emprego em 1996 por achar que eu era a dona da verdade, querendo impor que meu patrão não podia ser espírita. Ele falou que eu era uma excelente funcionária, mas a loja era dele. E olha que não era um emprego qualquer. Eu era gerente da loja com um salário de R$5.000. Mas as pessoas tinham que ser o que eu queria que fosse. E isso me ensinou que Jesus Cristo, você não enfia a garganta abaixo. Hoje, falo do amor de Jesus Cristo e não de religião. Esse era o meu maior erro, mas graças a Deus, a perda desse emprego de 15 anos, eu aprendi a lição. Obrigado, Deus. Forte, hein? Os dois são fortes. São testemunhos fortes de pessoas que erraram, reconheceram seus erros, buscaram a Deus, acertaram, continuaram firmes e hoje está aí. São bênçãos na casa do Senhor, são bênçãos para a família dele e para a nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Maravilha, gente. Aqui, só para encerrar aqui o da Adelaide, né? Temos que ser igual elástico. Uma vez puxado, ele estica e depois volta à sua forma original. Nós cristãos temos que estar preparados para todos os momentos, inclusive nos puxões e exortações. Porque uma vez exortados, aprendemos mais sobre como ser fortes e fazer sempre o certo. Como Deus quer, isso também é ser resiliente. Só para um adendo aqui, por favor, irmão, seja elástico, mas não para puxar e bater nos outros, tá? É para bater em si mesmo, para você se acordar. Ai, Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Olha, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Obrigado pelo prezado momento. Obrigado por nos permitir entrar no lar de vocês, estarem compartilhando essa palavra. Deus abençoe, uma semana de bênção, de vitória. Estejam orando pela vida da Silvia, tá? Provavelmente, eu creio que amanhã estará fazendo a cirurgia. Então, estejam orando ainda para que tudo possa ocorrer bem, eu creio, em nome de Jesus. E estamos firmes, meus irmãos, na fé, crendo, orando. Tá bom? Peça aí as orações dos irmãos. Amém? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Beijão para vocês. Continuem se esforçando para ser resiliente todos os dias. E eu creio que Deus vai estar aí capacitando cada um de nós em nome de Jesus. E se existe algo em você, uma área na sua vida, que você acha que ainda não consigo ser resiliente por causa desse motivo, dobre o joelho, fala com Deus, busca a direção do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te capacitar, Ele vai te tornar um crente mais forte, um cristão mais fervoroso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Beijão, amamos vocês. Amo vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana de bênção, de vitória, de conquista, que Deus produza um milagre na vida de cada um de vocês. Tamo junto. Beijão, tchau.